Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para a nossa Sexta-feira com Cristo. E vamos estudar um texto escrito pelo irmão Fabrício Freitas, lá do Distrito Federal, Brasília, cujo nome é Um Novo Começo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. Vocês sabem, estão cansados de saber, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu faço então? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Hoje nós vamos ler João 21, de 1 a 14. Então já deixa aí a sua Bíblia aberta. Quero deixar o recado diário, que se você puder, se você achar que deve, compartilhe esse nosso devocional. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então ela vem para salvação ou vem para perdição? Então a gente espera que ela venha para salvação, que as pessoas que já conhecem a Jesus sejam edificadas e aquelas que não conhecem passem a conhecer, passem a saber que com Jesus a gente sempre tem novos começos. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines, nos mostres a importância de crermos em ti, sabermos que em ti sempre, sempre haverão novos começos. Amém. Bom, então vamos lá, nós vamos ler João 21, de 1 a 14. Lembrando que esse texto vai falar sobre a pesca milagrosa, que é uma passagem super rica em simbolismo, cheia de emoção, e que a gente vai aqui falar alguns tópicos. Então, o primeiro deles que eu gostaria que vocês tivessem em mente, que Jesus aparece para os discípulos à beira lá do mar de Tiberíades. E o que ele faz? Ele revela que ele continua presente, que ele morreu e ele ressuscitou. E após a ressurreição ele está lá, junto com os discípulos. Outra coisa importante é que os discípulos, liderados pelo irmão Pedro, o que eles fazem? Eles tinham o plano 2, o plano B, voltar a pescar. Eles não entenderam que Jesus é o único plano que a gente tem que ter na vida da gente. Então eles voltaram a pescar. E era o quê? Uma coisa que eles sabiam fazer, uma atitude familiar. Mas o que acontece? Eles pescam, mas não conseguem nada. Até que Jesus os orienta a lançar a rede do outro lado, do lado direito do barco. E aí sim, eles vão ter uma pesca super mega master plus. Ora, esse milagre vai mostrar pra gente que com Jesus tudo é possível. E não há esforço vazio quando a gente está com ele. Porque Jesus dá pra gente abundância e propósito. Outra coisa importante é que João, quando ele olha, ele já reconhece Jesus. Ele fala, é o Senhor! É o Senhor! E é o quê? É um momento de revelação e um momento de fé. E o irmão Pedro, tomado de emoção, se lança lá no mar e vai encontrar Jesus. Demonstrando o quê? Que ele estava arrependido e que ele amava Jesus. Quando todo mundo chega na praia, Jesus já tinha preparado pão, já tinha preparado peixe, estava tudo lá nas brasas, mostrando o quê? Que Jesus tinha cuidado, queria acolhê-los e queria ter comunhão com eles. Essa refeição que os discípulos fizeram com Jesus vai simbolizar a restauração da relação entre Jesus e os seus discípulos, especialmente do irmão Pedro, que tinha pisado na bola e tinha negado o mestre. Bom, então qual é a mensagem principal? Que Jesus continua sempre presente. Ele restaura aquele que cai, ele convida a cada um para segui-lo, para cumprir a sua missão. Mesmo que a gente falhe, sempre vai ter recomeço, comunhão e chamado para seguir e servir a Jesus com fé. Vamos ler? João 21, de 1 a 14. E diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez. E o que é o disto? Depois que o irmão Tomé lá falou que não acreditava se ele não visse as chagas de Jesus, depois que Jesus apareceu entre aqueles lá. Então, a gente está nessa situação.
Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Bom, irmãos, então, um novo começo. Então, a gente acabou de ler que após Jesus ressuscitar, depois que ele se revelou aos discípulos, eles estavam super mega desanimados, sem esperança, tristes. Por quê? Não tinham pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Ora, o que Jesus fez? Vai lá, lança a rede, lança do lado direito, e para surpresa deles, 153 peixes foram pescados. Então foi uma quantidade que eles nunca tinham visto. Ora, esse milagre não só supriu as necessidades dos discípulos, mas também simbolizou um novo começo para o ministério de cada um deles. Jesus usou esse momento para renovar o chamado dos discípulos e lembrá-los de sua missão, que eles eram pescadores de homens. A pesca abundante não foi apenas um milagre físico, mas um sinal de um novo propósito que Cristo tinha para a vida deles. Eles estavam chamando para levar o evangelho ao mundo. Se você se sente aí parado, desanimado, olha só, Jesus Cristo está pronto para transformar a sua vida e guiá-lo a um propósito muito, muito maior do que você imagina. Não importa quão difícil tenha sido o seu passado, quantas coisas você tenha passado, quantos desafios você viveu, não importa. Jesus Cristo está pronto para trazer abundância e renovação para a sua vida. Você quer começar isso agora? Então ora comigo. Faz comigo essa pequena oração. Senhor Jesus, assim como a pesca dos discípulos foi transformada, transforma a minha vida. Ajude-me a confiar em seu plano e abraçar o novo começo que o Senhor tem para mim. Amém. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, Em Cristo há sempre novos começos. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que em Jesus Cristo há sempre novos começos, para nós, um abraço da Super Mega Certo. Quero também que vocês se lembrem que nós temos um propósito esse ano, que é decorar o Salmo 25:12, que diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir com a frase do ano, a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.